A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje nós estamos no nosso 118º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito do primeiro e segundo capítulo de Crônicas, Primeira Crônicas. Bem, do capítulo 1 até o capítulo 9, só a título de curiosidades, a gente vai ler agora muitas genealogias, muitos nomes até difíceis da gente pronunciar e principalmente da gente memorizar. É impossível a gente memorizar todos esses nomes. Mas eu gostaria de citar alguns detalhes importantes que eu acho importante você compreender. Por exemplo, você sabe a diferença de hebreu, de israelita e de judeu? Pois bem, esse capítulo 1 e capítulo 2, dentre vários nomes, ele vai citar a origem dos três, né? Então, por exemplo, no capítulo 1, ele vai falar sobre a genealogia de Adão até os filhos de Noé. Então, vai falando, Adão foi gerando, um foi gerando o outro, até que chegou em Noé. E Noé gerou Sem, Cão e Jafé, ou Sem, Cã e Jafé. Então, de Sem veio um homem muito importante que é chamado de Nimrod, que foi um conquistador, né? Nimrod, ele foi um caçador muito forte, ele foi um homem que conquistou, criou inclusive Babel, né, que depois foi chamado de Babilônia. Ele vai dar a ideia de uma cidade grande, de um céu que toca, de um edifício que toca o céu. Ele foi um homem de muita referência nesse período aqui. E de Cão ou Cã surgiram alguns, surgiu o Egito, por exemplo. Cã é filho de Noé, né, que eu achei bem interessante destacar. E os filisteus, que sempre deram problema para o povo de Deus, eles são descendentes do Egito, ou seja, descendentes de Cão ou Cã. E os filhos de Sem, aí começa o detalhe importante. Sem, ele vai gerar um homem chamado Aparchad. Aparchad vai gerar Selá. E Selá vai gerar Éber. Então, a partir de Éber, o povo vai ser chamado de um povo hebreu, porque é de onde vem, no versículo 18 ele fala isso, do capítulo 1. A partir de Éber, o povo agora começa a se organizar como cidadãos, e então ele vai ter um nome, e o nome dele vai ser Hebreu, a partir desse homem chamado Éber, que é descendente de Sem, né? E também de Éber vai vir outras gerações, vão andando, vai caminhando até que chega em Abraão ou Abrão. E Abrão ele vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó, e vocês já sabem da história. Jacó foi mudado o nome para Israel, e Jacó ele vai ter dois filhos, né? Isaac vai ter dois filhos, que é Jacó, que se transformou em Israel, Deus mudou o nome para Israel, príncipe, e Ismael. Ismael também tinha 12 tribos, e o que interessa para nós é a descendência de Jacó, ou Israel, que a partir daí foi gerado 12 tribos. Então, a partir daí, o povo não é mais um povo hebreu, mas agora é um povo israelita, por causa de Israel. E aí, a partir daí, toda geração, eles vão sendo chamados como povo de Israel, povo israelita. Chega um momento que acontece o racha, lembra? Lá na história de Salomão, em que teve Roboão para um lado e Jeroboão para o outro. Esse nós já falamos, né? Eu acredito que você lembra que o reino foi dividido em reino de Judá e reino de Israel. Tinha os reis de Judá e os reis de Israel, e a promessa era para Judá.
E aí, a partir daí, a partir do filho de Israel, um dos filhos, uma das tribos, que era a tribo de Judá, veio então o rei Davi. Então o povo ficou sendo chamado como povo de Israel até chega um período que Israel ele vai ser levado cativo para a Síria. Então, a partir daí, o povo de Deus não é mais identificado como povo de Israel e nem povo hebreu. Agora vai ser o povo de Judá, que aí a partir de agora vai ser chamado de judeu. Então, a partir de Éber, hebreu. A partir de Israel, israelita. E a partir de Judá, chamou então o povo de judeu. E aí Ismael também teve as 12 tribos, né? O que mais a gente pode falar aqui? Sim, os descendentes de Judá, que morreu, e aí vai sendo gerado até Davi. Pronto. E aí a partir de Davi veio outras genealogias, que se você quiser ver lá em Mateus no capítulo 1, até chegar em Jesus. Então, desses vários nomes que eu li hoje, o que eu consegui destacar foram esses. Mas é importante você ler esses nomes e o que te chamar a atenção, vai lá e faz um risco. E depois você pesquisa sobre aquele que te chamou a atenção. A maioria não me chamou a atenção. Sinceramente, não me chamou. Mas o que me chamou a atenção já dá para a gente ter uma ideia muito bacana sobre a origem do povo de Deus, né? Então é isso. Espero que você consiga ler. Se você não conseguir ler, coloca no áudio e vai ouvindo. Deixa o celular ler para você. Você vai ouvindo essas partes difíceis, né? Porque a partir do capítulo 9, aí sim vai falar muito sobre o reinado de Davi, vai lembrar das coisas boas que Davi fez, vai esconder um pouco dos pecados, não vai falar sobre Betseba, sobre as rebeldias, sobre muita coisa sobre Davi. Parece que o autor esconde ou faz questão de não colocar, mas vai falar muito sobre Davi, tá bom? Então, que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.